O cinema foi premiado com duas magníficas produções de Francis Coppola durante a década de 70, pois até hoje não há dúvidas do valor histórico e artístico dos dois primeiros volumes da franquia do Padrinho, que são consideradas verdadeiras obras-primas, levantando debate sobre qual seria de fato a melhor, além de servir de inspiração para filmes de drama e suspense até os dias atuais. A trilha sonora de Vito Corleone, por exemplo, já foi remasterizada e utilizada em diversas outras ocasiões, tendo se tornado uma referência para figuras de poder e respeito, bem como uma presença quase que obrigatória para os filmes que abordam esse universo da máfia, sobretudo a italiana. Da mesma forma, conteúdos derivados ou ao menos inspirados na franquia são feitos aos montes, como é o caso da franquia de animação O Poderoso Chefinho, o jogo desenvolvido para PS2 em meados dos anos 2000, livros sobre bastidores e detalhes da trama, bem como o especial O Poderoso Chefão, Desfecho, A Morte de Michael Corleone, lançado 30 anos após o término do último capítulo e que vem para remendar alguns dos pontos deixados em aberto pelo último volume, além de servir como um rico e grato conteúdo adicional para a franquia, o que revela o saudosismo e a devoção que o cinema e a cultura como um todo adquiriram pela obra da família Corleone. No entanto, mesmo que tais obras fossem de fato magníficas, pois não faltam opiniões de críticos ou mesmo premiações para atestar essa qualidade, ambas ainda estavam incompletas e precisavam de um encerramento digno. Mesmo dramática, a história de Michael Corleone ainda possuía um arco final a ser mostrado, e o hiato de 16 anos entre O Poderoso Chefão 2 e 3, mais do que uma grande estratégia para elevar as expectativas acerca do encerramento, também era uma pausa necessária para garantir o amadurecimento, seja de seus atores, das ideias contidas na trama, mas também da audiência, que devia se acostumar com a ideia de rever personagens, mas de forma muito diferente, pois mais do que a máfia, sua mente se encontrava diferente. Se passando cerca de 20 anos após os eventos de O Poderoso Chefão Parte 2, logo de cara somos levados a recapitular precisamente os momentos mais controversos e sensíveis da história de Michael Corleone, como a morte de Fredo, encomendada pelo protagonista, que não via como continuar confiando no seu próprio irmão, o divórcio com Kay Adams, que de quebra havia levado a guarda de ambos os seus filhos, o distanciamento dos membros remanescentes da família Corleone, bem como o abandono da residência da família no estado de Nevada, que havia sido deixado apenas para a poeira e os fantasmas, visto que Michael Corleone há muito já não vivia ali. Enquanto o protagonista, ao contrário dos primeiros volumes, ao invés de se apresentar como um homem sorridente, um líder energético ou mesmo o autoritário e violento da parte 2, vemos apenas um homem duro, envelhecido e amargurado. Uma representação da decadência e da solidão que veio experienciando ao longo desses últimos anos, o resultado de anos de trabalho resumidos a falhas e aos julgamentos que recebeu pelo caminho. Tendo retornado para Nova York para tentar limpar o seu nome e a reputação da família Corleone e colocá-la de volta à luz, Michael, através da Fundação Vito Corleone, se aliou à Igreja Católica e desde então vinha focando seus negócios inteiramente em ações de filantropia e investimentos beneficentes, como a doação que faz para a região da Sicília, na Itália, durante o primeiro ato, que seria intermediada e concretizada pelo Vaticano. Contudo, mesmo que demonstre ter boas ações, Michael ainda é um homem envolto por trevas e interesses, um homem preso no ambiente tóxico da corrupção que precisa atender favores, lacaios e inimigos, um mafioso aposentado, mas também em plena atividade. Um ponto que difere fundamentalmente das obras anteriores na forma como apresenta Michael Corleone é que aqui não há mais filtros ou tentativas de apresentar um protagonista como um mocinho ou mesmo um herói pelo qual a trama quer que torçamos. Não existe mais essa máscara de moralidade. O personagem já se provou como um ser ambíguo e cinzento, que não pratica o mal descaradamente, mas tampouco impede que isso aconteça. A aura familiar e de festa que sempre inicia as demais produções foi deixada de lado, e mesmo que a nomeação para a Ordem de São Sebastião inicie a trama, o clima não é de festa, mas sim fúnebre. A melancolia e a apatia haviam tomado conta de Michael Corleone, e também da trama, que se apresenta como a mais realista de todas as três. Um realismo pessimista e que evidencia a decadência do personagem. O poder, como foi dito no vídeo anterior, acaba cobrando um preço altíssimo para Michael. Havia levado a sua família, seus sentimentos, boas lembranças e até mesmo parte da sua sanidade. Os negócios produziam muitos frutos, mas quando a velhice começou a bater na porta, o personagem que estava com 59 anos durante a trama, os arrependimentos, assim como de seu pai, também começaram a surgir.
pois apesar de ter conseguido cumprir a promessa que havia feito para Kay, tirando todos os negócios da família Corleone da ilegalidade, seu sucesso havia sido muito tardio, e tampouco evitaram que seu passado o perseguisse, fosse na forma de mafiosos e interesseiros que ainda o procuravam, ou mesmo os demônios que haviam surgido e ficado pelo caminho durante todos esses anos, e que agora habitavam a mente do padrinho. Um homem como Don Corleone sabia que sua vida, seus feitos e seu histórico sempre o perseguiriam, sempre cobrando um preço alto, não importa o que fizesse ou onde procurasse perdão. Apesar de já ter sido desligados da máfia e das demais famílias nova-iorquinas há anos, ainda assim, esses homens de poder continuavam a procurá-lo para propor negócios e esquemas, os quais sempre precisavam ser tratados com muito cuidado pelo personagem, que não queria costurar novos inimigos em uma fase tão avançada de sua idade. Assim como seu pai, Michael chegava na idade que precisava começar a pensar na questão da sucessão. E mesmo intencionando incumbir Mary da Fundação Vito Corleone, ele sabia que precisava de alguém para lidar com o lado obscuro do seu passado. Alguém que pudesse conviver com um alvo na cabeça apenas por carregar o sobrenome Corleone. Mesmo que se odiasse pela possibilidade, seu filho Anthony era a escolha mais óbvia. Sabendo melhor do que ninguém as dores do processo, Michael sabia que não podia condená-lo a uma vida de infelicidade no poder, assim como ele próprio havia sido. Essa relutância em relegar o poder para seu filho explica a facilidade com que aceita que se abandone a faculdade de Direito e se desligue definitivamente dos negócios para seguir uma carreira artística, assim como corrobora a rápida ascensão de Vicente Mancini, filho bastardo de Sonny Corleone, e que, assim como seu pai, desejava o poder mais do que tudo, o que o torna como o sucessor ideal para Michael, que assim consegue treinar um líder para continuar o seu legado da família, como também tira seus filhos de um perigo iminente e de uma vida criminosa. O tempo que permaneceu solitário não havia passado despercebido por Michael, que na velhice, onde havia adquirido mais sabedoria, como ele mesmo diz, percebeu o verdadeiro significado das palavras de seu pai sobre se dedicar e valorizar a família, a qual havia negligenciado por grande parte do tempo no passado. A essa altura, Michael já teria se tornado um párea para seu pai, dadas as suas ações. No entanto, com a sucessão encaminhada para Vincent, havia tempo para tentar recuperar o tempo e os laços perdidos. Os esforços desesperados de um homem em desgosto e sozinho. Consumido por essa vontade, o protagonista passa a direcionar-se para se reaproximar de Kay, e principalmente de seus filhos, demonstrando um lado que não havia mostrado propriamente no passado, e evidenciava que Michael era muito mais do que o homem frio que precisava ser devido às circunstâncias e os negócios. Apesar de ser autoritário e que de certa forma havia se tornado um tanto quanto diabólico, quase que uma prévia do papel que Al Pacino desempenharia em O Advogado do Diabo, Michael Corleone consegue provar que, mesmo tendo pecado imensamente no passado, era também um bom homem e um pai amoroso, assim como Vito havia sido para ele e seus irmãos. Sua relação com Anthony pode não ser o ponto alto da trama, pois as demonstrações de proximidade entre ambos os personagens são poucas, mas fica evidente que ele se orgulha da carreira artística e nada belicosa que o garoto havia escolhido, mesmo que o contrariasse em um primeiro momento. Da mesma forma, seu rápido apego e proteção paternal por Vincent também demonstra o mesmo tipo de carinho que Vito possuía por Tom Hagen, um filho adotivo criado para se tornar um mestre dos negócios da família. No entanto, a demonstração máxima desse lado mais humano de Michael Corleone se dá com sua filha Mary, a favorita e protegida, que trazia à tona um carinho e preocupação nunca antes vistos no personagem. Era natural para ela arrancar sorrisos e muita preocupação do patriarca, que ao vê-la lembrava dos melhores momentos que passou na Itália com a Polônia, mas também de todas as qualidades de sua mãe. Mary tinha tudo para herdar o patrimônio e ser a responsável por manter o legado e a influência dos Corleone na sociedade. No entanto, para esse sobrenome, o destino tende a ser cruel, e por estar no caminho dos atentados contra o seu pai, a personagem pagou com a vida, coroando a vida trágica e cheia de arrependimentos deste. A semelhança de Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, O Poderoso Chefão, parte 3, está longe de ser uma produção pautada na ação ou na violência gráfica, mesmo que os arcos envolvendo o alto clero e os remanescentes mafiosos de Nova York ocupem boa parte do tempo de tela. A verdadeira história contada é sobre Michael Corleone e como ele se julgava ser um homem capaz de aguentar as dores e os demônios de seus crimes e sua posição, mas também como passa a ser atormentado pela angústia, melancolia e solidão, em um nível muito mais intenso e profundo do que seu pai, cobrando assim preço que homem algum deveria pagar apenas por existir, mesmo que em uma vida mergulhada no pecado. O principal inimigo dos Corleone nesse terceiro volume não são os Tattaglia, Heimanhoff,
ou os traidores de dentro da máfia, mas sim a sua própria mente e seus demônios. Michael Corleone é um homem atormentado pelos próprios arrependimentos de sua vida pecadora. Suas confissões para o próprio Papa não foram suficientes para afagar suas dores de ter mandado matar Fredo, negligenciado seus filhos e esposa, ou não ter protegido a Polônia quando era hora. Inúmeras traições, mentiras e reviravoltas haviam o tornado um homem exausto que implorava desesperado para seu Deus por apenas uma chance de se redimir, prometendo que jamais pecaria novamente, mesmo que isso significasse a sua morte. É nesse ponto que o preço do poder, que já havia começado a aparecer no segundo volume, fica ainda mais claro para o personagem. Seu pai havia construído um império e ido muito longe, e paga um preço muito alto por isso. No entanto, Michael era ainda mais ousado, queria ir ainda mais longe, e sobretudo, transformar o seu império em um agente do bem, o que o fez descobrir que não se pode ser bom sem pagar um preço alto nesse mundo. Sua escolha de não renunciar ao diabo no passado e continuar honrando a função que seu pai havia lhe atribuído, continuando o legado da família, havia lhe custado tudo, mesmo a sua própria família. Sua confissão, mais do que revelar seu desespero e seu arrependimento, revela também que, apesar de tudo, Michael é também um bom homem, um mafioso acorrentado ao poder o qual havia consumido tudo que amava, condenando-o então a uma vida de puro arrependimento, uma vida não vivida, mas sim suportada. Sua morte na cena final do filme, enquanto jaz em uma cadeira de balanço durante a sua aposentadoria na Itália, enquanto relembra os últimos acontecimentos de sua vida, mas sobretudo a morte de Mary, revelam e demonstram precisamente essa mensagem que o filme transmite: o arrependimento. O choro de desespero, ou mesmo os gritos silenciados ao ver o corpo de sua filha, jazendo sem vida ao seu lado, eram um resumo de sua vida. Uma vida com muito poder, mas sem valor algum. Uma vida vivida, suportando a morte de todos aqueles que amava e com que se importava. Uma vida preenchida pela sensação de que poderia ter sido diferente, e consumida pelo arrependimento. Mesmo que seja tratado como um nível abaixo de seus antecessores, O Poderoso Chefão Parte 3 é a conclusão digna e mais honesta possível para a franquia. A adição de novos arcos envolvendo o Vaticano, o futuro das máfias nova-iorquinas e o preço que se paga pelo desenvolvimento da família Corleone são todos pertinentes e necessários para fazer a densidade necessária que faltava para tornar a trama dignamente realista e com a punição justa para o crime desses personagens. Equiparável à obra-prima de Dostoiévski, os demônios dos crimes e do castigo de Michael Corleone são também os seus inimigos. Condenado ao seu próprio destino pelas escolhas de seu pai, o personagem se prova como um homem de valores, mas também de muitas dores nesse terceiro capítulo. Condenado a ter a sua alma despedaçada pela corrupção, a encarnação máxima da melancolia, da angústia e da solidão que o poder pode proporcionar, bem como do arrependimento que apenas a sabedoria que vem com a idade pode elucidar. O arrependimento o havia destroçado, destruído e quebrado. A vida de Michael Corleone jamais poderia carregar felicidade, pois apesar de ter feito o bem, o protagonista também estava entrelaçado com o mal. Seu aspecto doentio e decadente são um sintoma de uma vida vivida sem amor e solitário. O poder havia cobrado o preço, e no caso dos Corleone, havia sido o que lhes era mais valioso na vida. O poder, enfim, havia lhes tomado a família.